Quando pensamos nos povos indígenas brasileiros, estamos diante de uma das histórias mais antigas e fascinantes da humanidade nas Américas. Se você gosta desse tipo de descoberta, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, porque hoje a viagem é cheia de surpresas e você não vai querer perder. Os povos indígenas brasileiros nos convidam a olhar para o passado mais profundo das Américas, em uma história que não começa apenas com a chegada dos europeus, mas sim com jornadas ancestrais de aventura e adaptação. As evidências arqueológicas espalhadas pelo território nacional, como as descobertas de sítios em Lagoa Santa, Minas Gerais e nas pinturas rupestres do Piauí, sugerem que seres humanos habitam o Brasil há pelo menos 12 mil anos. A genética reforça essas descobertas, apontando traços comuns com populações que migraram a partir da Ásia, atravessando o Estreito de Bering durante glaciações e descendo ao longo de milênios por vastas e diversas paisagens até chegarem à América do Sul. Assim, os indígenas são considerados os primeiros habitantes humanos da região, tendo erguido civilizações e culturas que moldariam para sempre o território brasileiro. Impressiona a extraordinária diversidade desses povos. Estudos recentes indicam que há mais de 300 etnias reconhecidas hoje no Brasil, e esse número tende a crescer com novas descobertas. Muitas tribos, como os Corubo, os Zoé e grupos em áreas remotas do Vale do Javari, permanecem isoladas, optando por evitar contato com o mundo exterior. O pouco que se sabe sobre essas comunidades isoladas vem de sobrevoos, breves encontros e análise indireta de territórios, indicando modos de vida altamente autossuficientes, com técnicas tradicionais de caça, pesca, coleta e agricultura rotativa. O Estado brasileiro instituiu políticas especiais de proteção a essas populações, proibindo o contato forçado, na tentativa de preservar tanto a saúde quanto a autonomia cultural desses grupos, especialmente dados os riscos de doenças trazidas do mundo exterior. Entre as questões que geram muita curiosidade, e por vezes polêmicas, está a prática do canibalismo ritual, especialmente entre povos como os Tupinambá. É fundamental ressaltar que não se tratava de atos de barbárie associada à fome, mas de cerimônias carregadas de simbolismo onde prisioneiros de guerra eram incorporados ao ciclo social como forma de absorver qualidades do inimigo, vingar mortes e restituir o equilíbrio moral. Registros de cronistas como Hans Staden e Jean Delery detalham esses ritos, mas os estudos modernos recomendam cuidado ao interpretar tais relatos, pois em parte foram afetados por sensacionalismo europeu e pelo desconhecimento das sutilezas culturais indígenas. Em muitos casos, essas práticas deixaram de existir há séculos e são tratadas hoje como parte do patrimônio histórico e não da vida cotidiana dos povos indígenas. Uma característica impressionante das culturas indígenas brasileiras é sua riqueza linguística. O Brasil já abrigou, ao longo do tempo, mais de 1000 idiomas indígenas, embora atualmente cerca de 160 permaneçam vivos. Essas línguas pertencem principalmente a grandes famílias, como o Tupi-Guarani, Gê, Aruac e Caribe, cada uma revelando diferentes maneiras de nomear e compreender o mundo. O Tupi antigo, por exemplo, influenciou não só o português brasileiro, mas também é fundamental para entender a distribuição dos povos nativos antes e depois das migrações. A preservação e o estudo dessas línguas são imprescindíveis para que as novas gerações de indígenas mantenham seu vínculo com a memória e para que toda a sociedade entenda melhor a formação histórica do Brasil. O DNA dos indígenas brasileiros guarda segredos reveladores sobre a saga da espécie humana. Estudos genéticos mostram que os grupos indígenas do Brasil compartilham ancestralidade com outros povos nativos das Américas, mas também revelam traços exclusivos, resultado de longas adaptações aos diferentes biomas,
da floresta amazônica ao cerrado e ao litoral. Esses dados têm sido importantes para pesquisas sobre doenças, metabolismo e resistência a certos agentes infecciosos, além de esclarecer caminhos de antigas migrações humanas. O fato de populações isoladas apresentarem material genético tão distinto reforça a relevância de preservar a diversidade biológica e cultural dessas comunidades. Muitos mitos circulam quanto a possíveis chegadas de povos estrangeiros nas Américas. A literatura e o imaginário popular mencionam hipotéticos navegadores chineses, sumérios, fenícios, vikings e até árabes aportando em terras brasileiras. No entanto, até hoje não existem provas arqueológicas ou documentais robustas que sustentem essas hipóteses para o território nacional. E a maioria dos especialistas interpreta essas histórias como lendas e não como fatos consagrados pela ciência. Alguns indícios isolados, como textos antigos ou relatos de artefatos, seguem sendo debatidos, mas a colonização e presença indígena permanecem como as mais bem fundamentadas e comprovadas historicamente. Muito antes do contato com os europeus, os indígenas brasileiros dominavam invenções e técnicas notáveis, adaptadas à variada geografia do país. Praticavam a agricultura de coivara, que buscava um equilíbrio sustentável entre o uso e a regeneração da terra. Foram mestres na domesticação de plantas, como a mandioca, o milho, a batata doce e o amendoim. Alimentos hoje presentes no prato do brasileiro de norte a sul. São também responsáveis por sofisticadas cerâmicas de tradição marajoara, ribeirinha e tupi-guarani, com estilos e funções diversas. Suas habitações variavam de malocas coletivas a casas de palha, adaptadas ao clima, enquanto técnicas de pesca envolviam armadilhas engenhosas e sistemas de transporte, como canoas esculpidas em troncos. Esses saberes mostram uma inventividade local admirável, desenvolvida em pleno diálogo com a natureza. A influência indígena para a formação do Brasil não se limita aos tempos antigos. Na alimentação, alimentos nativos como mandioca, açaí, tucupi, guaraná, piqui e inúmeros outros moldaram a base da culinária regional e nacional. Na medicina, muitos conhecimentos ainda hoje compostos nas práticas populares, como o uso de plantas medicinais, têm origem direta no saber indígena. A língua portuguesa do Brasil carrega centenas de palavras indígenas, de nomes de lugares como Ipanema e Paranaguá, utensílios como pipoca, peteca, até expressões de uso corriqueiro. Na organização social, formas de cooperação, partilha e respeito à floresta e ao ciclo das águas permanecem como exemplos vivos da sustentabilidade e do equilíbrio com o meio ambiente. Ao conhecer mais sobre os indígenas brasileiros, fica clara a urgência e a riqueza do respeito a essa diversidade. Cada traço cultural, cada língua, cada costume não só narra a saga extraordinária da humanidade no continente, mas serve como lição de resistência, criatividade e sabedoria para todos os brasileiros e para o mundo. Se você gostou dessa viagem e quer mais histórias incríveis como essa, aproveite para curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Deixe nos comentários qual aspecto da cultura indígena mais chamou sua atenção. E até o próximo vídeo, onde juntos vamos descobrir ainda mais sobre as maravilhas do nosso Brasil.